Boa noite, meus irmãos. Como foi falado, meu nome é Décio. Eu sou lá de Araguari. Moro ao lado lá do Centro Bezerra de Menezes, mas lá eu trabalho mais no Mário Chileno. Provavelmente alguns aqui me conheçam lá do Mário Chileno. Hoje vamos falar de um tema interessante, né? Como já foi anunciado, o pecado por pensamento. Aqui tem, dentro do capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que quem tiver olhado uma mulher com mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está lá em São Mateus. Agora presta atenção no que é a palavra adultério. Não é só naquela concepção que a gente acha que seja. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo mau pensamento qualquer, como por exemplo nesta passagem: porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele não condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta pergunta: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma, empenhada no mau caminho, avança na vida espiritual, ela se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento é, pois, o resultado da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar. Ela não cederá se apresentar ocasião para satisfazer o mau desejo, e depois que tiver resistido, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito de sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Aquela a quem vem este pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Em uma, o trabalho está feito, na outra está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então aqui fala do pecado por pensamento, e também fala da explicação que Jesus dá também a palavra adultério. Há 60 anos atrás, né, a palavra adultério era interpretada de maneira diferente de hoje. Há 50, 60 anos para trás, dali para trás, adultério, né, era aquela pessoa que era pega tendo uma relação fora do seu casamento.
aí a pessoa era adúltera, tanto faz como o homem como a mulher. Mas, nessa época, o adultério só era acreditado à mulher. O homem, né, não praticava adultério. Eu me lembro que há 30 anos atrás, né, eu participei de um local de trabalho, né, mais afastado ali da cidade, né, aí eu via lá o pessoal comentando, né, aí tinha vários companheiros que tinham relacionamentos, né, fora do casamento, relacionamento ali na cidade e tal, fora do casamento e tal. Isso, há tempos atrás, era uma coisa comum, principalmente por parte do homem. Da mulher nem se pensar, né? Mulher que cometesse adultério, né, é semelhante hoje nos países árabes. O homem lá pode ter vários países daqueles, o homem pode ter várias mulheres, né? Mas a mulher não pode ter vários homens. Tanto é que lá, em muitos dos países árabes, né, onde a gente vê essa guerra atual, lá entre Israel e o Hamas, né, e contra vários países ali, em vários daqueles países, se a mulher cometer adultério, até nos dias de hoje, a mulher pode ser assassinada pelo marido, ou apedrejada em praça pública. Se a pessoa procurar na internet, né, procura ali no Google, mulher sendo apedrejada ou fuzilada, vai encontrar cenas reais, filmagens, naqueles países árabes, né, principalmente o Irã ali, que é um dos países mais radicais. Ou seja, são países ainda que a população que ali está, ela está atrasada em relação a nós na evolução espiritual. Aqui, como o nosso irmão estava falando, né, vai ter um curso aqui em breve, né, de vários temas espíritas interessantes. Quando a gente entra para a doutrina espírita, e eu entrei há mais ou menos 35 anos atrás, apenas lendo um livro, né, o Matuto, foi o primeiro livro que eu li, o livro, né, da Ziva Gasparetto. Aquele livro, a partir daquele momento que eu li o livro, eu passei a me direcionar para a doutrina espírita, ou ciência espírita, ou religião espírita. Assim como eu estava comentando com a colega ali, que cuida da biblioteca, né, que gosta de ler muito, igual eu, nos livros você cresce, você vai adquirir conhecimento. Quanto mais conhecimento o homem tem, menos ele sofre. Quanto mais conhecimento o homem tem, eu falo homem, né? O homem e a mulher. Quanto mais conhecimento o ser humano tem, de todas as áreas, não somente da ciência espírita, que eu encaro como ciência, porque eu estou sempre estudando e sempre tem notícias novas da espiritualidade, você vai evoluindo espiritualmente. Então, a primeira vez que eu tive contato com a ciência espírita, que foi através de um livro, de um romance, né? E os livros das Ziva Gasparetto, os antigos, né? Os mais antigos, o Matuto, o Amor Venceu, eu vi lá em cima da mesa lá Esmeralda, que alguém acabou de doar, um livro excelente também, né? Os livros delas são esses, os mais antigos são excelentes, os mais novos também, né? Se bem que ela já faleceu. Então, quanto mais a gente lê, a gente vai se deparando com situações do nosso dia a dia, e que nesses livros foram relatados o que aconteceu com essas pessoas que tiveram problemas semelhantes aos nossos do dia a dia. Então, à medida que você tem conhecimento, a hora que você se depara com aquele problema na vida real, você vai ter mais condição de resolver aquela situação sem sofrimento. Aqui fala, né, do pecado por pensamento. Mas como se livrar do pecado por pensamento? É claro, ali falou que aquela pessoa que às vezes tem mau pensamento, né, e ela se livra rapidamente dele, ela está no caminho certo. Ou às vezes ela já está, né, bem evoluída dentro da doutrina, porque ela se livra rápido daquele pensamento.
Já tem pessoa que leva mais tempo, essa está mais ou menos ali no meio da explicação que deu. E tem aquelas que vivem com maus pensamentos constantes. Está lá na Bíblia, orai e vigiai sempre. Quanto mais a gente vigia os nossos pensamentos, menos a gente atrai espíritos atrasados, infelizes que estão à nossa volta. Por que aqui agora a gente está bem neste momento? Porque nós estamos num ambiente protegido. Nós estamos aqui com mais ou menos umas 60, 70 pessoas, né? Aí tem no mínimo o dobro de espíritos, aqui tem mais, no mínimo 70 espíritos que são os nossos espíritos protetores, anjos da guarda. E tem mais uma quantidade que os espíritos protetores desta casa deixam eles entrar aqui para assistir a palestra. Então, perambulando por aí, às vezes estava passando ali na rua, tal, espíritos que têm condição de estar perto de nós. Não espíritos perturbados, né, atrasados, muito maus, ladrões, pedófilos, assassinos. Esses não deixam, também nem interessam para eles entrar, porque a frequência vibracional, o nível espiritual é diferente do nosso. Então, à medida que a gente cresce espiritualmente, a gente vai se protegendo cada vez mais. E menos coisas ruins acontecem para nós, porque a gente vai adquirindo proteção. A nossa aura, ela vai aumentando com o passar do tempo. Diminuir, ela nunca diminui, quer dizer, ela diminui em alguns momentos, que a gente fraqueja, né? Que a gente, como se diz, cai no pecado, que a gente comete erro e sabe que está cometendo. Aí a nossa aura diminui, mas depois que a gente sai daquele momento difícil ali, ou um momento de muito prazer, que a gente sabe que é errado, né? Aí ela volta ao seu tamanho normal. Os prazeres da vida, eles são naturais, né? Sexo, né? Comida, bebida, a gula, né? Que é um dos 7 pecados capitais, né? Que são coisas difíceis da gente combater. E como que a gente combate? Disciplina. Chico Xavier, quando estava encarnado, e às vezes, por ser um espírito mais evoluído, né? Que provavelmente esteja em mundo de regeneração, ou esteja ali para sair, provavelmente já está em mundo de regeneração, quando ele veio já estava, né? Que é o mundo para o qual nós vamos, a maioria que vai para o mundo de regeneração. Dentro de exatamente 32 anos, adentraremos em mundo de regeneração. Provavelmente, a maioria de nós estará lá. Ah, mas eu levo uma vida errada, tal. Mas você está tentando melhorar. Você está aqui. Você está aqui neste momento. Tem uma outra passagem que não está aqui no Evangelho Espiritismo, mas está lá na Bíblia, que fala da mulher adúltera. É uma passagem que está lá em São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Está lá na Bíblia, no Evangelho de São João. Aí está lá, que Jesus tinha se retirado para o Monte das Oliveiras, para estar em contato com Deus, para orar. Se retirou um dia à noite, e de manhã ele desceu do Monte das Oliveiras e foi para o templo. Aí a pessoa, será que o que ele ficou fazendo lá no Monte das Oliveiras? Será que ele acampou? Será que ele levou barraca para lá? Será que tinha algum local para ele ficar lá? Não. Aquele nível do Espírito, do nível de Jesus, aquele nível de Espírito, ele não dorme. Jesus não dormia. Não tem nenhuma passagem bíblica, e nem no Evangelho, e nem nos livros espíritas, de Jesus dormindo, né? Porque Jesus está à nossa frente, em nível espiritual, milhões, bilhões de anos, trilhões de anos, quatrilhões de anos. Não sabemos a idade do Espírito de Jesus. Nós sabemos, mas mais ou menos do nosso. Estamos em final de mundo de expiações e provas. Estamos entrando em mundo de regeneração. Jesus, né, depois desse entrarmos, passamos por mundos primitivos. Tem 5 níveis de mundo no universo.
Mundos primitivos, mundos de expiações e provas, que é o que nós estamos terminando, que durou 2000 anos. Mundos primitivos, desde quando fomos criados como espíritos até a vinda de Jesus. De Jesus até agora, 2024 anos, mais 32 anos estaremos em mundo de regeneração. Quanto tempo vamos estar lá? Eu já li em livro espírita mais ou menos 1000 anos. Pode ser verdade? Pode ser verdade. Depois passaremos para mundos felizes. Quanto tempo vamos passar por lá para evoluir? Sei lá, 1 milhão de anos, não sei. E depois vamos para mundos felizes, onde está Jesus e todos aqueles espíritos do nível dele, ou até melhores do que ele. Está lá na Bíblia também, Jesus falando: podereis ser igual a mim, ou muito mais do que eu, falando para nós. Mas será que um dia tem condição de eu chegar no nível de Jesus, ou até ultrapassado? Claro que tem. À medida que a gente evolui, um dia poderemos até passar Jesus, Provavelmente não, porque também ele está evoluindo e estará na nossa frente. Provavelmente seja um espírito muito mais velho do que nós. Então fala lá que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e no outro dia de manhã ele desceu e foi em direção ao templo. Logo, uma grande multidão se aglomerou à sua volta, e ele começou a pregar para a multidão. Não fala lá o número de pessoas, mas aonde Jesus ia, geralmente se aglomerava multidão ao seu redor. Só pela aura de Jesus, as pessoas já se sentiam bem, só de estar ouvindo Jesus. Imagina ouvir Jesus, a aura dele era quilométrica, as pessoas se sentiam muito bem, ninguém tinha pensamentos ruins, as pessoas entravam em êxtase, ficavam assim, parecendo que já estavam no mundo superior, só de ouvir Jesus. Era maravilhoso. Jesus falava para centenas, milhares de pessoas, e todas ouviam. Não tinha alto-falante, não tinha microfone, todas ouviam, porque Jesus tinha essa capacidade, através da sua evolução espiritual, para falar uma quantidade enorme. Os ventos diminuíam, o silêncio era muito grande, e Jesus conseguia falar para uma quantidade muito grande. Então, quando ele começou a falar naquele dia, logo vieram os escribas e os fariseus e trouxeram uma mulher adúltera, que tinha sido pega em adultério. Eles queriam testar Jesus para ver se ele caía em erro. Já tinham testado ele várias vezes, e mais uma vez trouxeram uma mulher adúltera, naquele local onde eles estavam. Aí eles falaram: Jesus, de acordo com Moisés, essa mulher adúltera deverá ser apedrejada. Só que Jesus, quando veio a este mundo, reencarnou, levou muito tempo para ele reencarnar, por isso que ele não vai reencarnar novamente, não vai vir julgar vivos e os mortos, como algumas religiões acreditam, porque é muito tempo para ele poder reencarnar, e no mundo espiritual não tem notícia que ele vá reencarnar deste mundo, porque já veio, já deu o seu recado, e está dado, e todos nós sabemos, tem, e cada vez chegam mais escrituras a respeito de Jesus. Então, os escribas e fariseus colocaram a mulher adúltera como se fosse aqui, Jesus estava no meio de uma multidão, e falou: Jesus, de acordo com a lei de Moisés, devemos apedrejá-la. O que fazemos com ela? Aí Jesus baixou a cabeça e começou a escrever na areia, onde estava ali. Ele começou a escrever na areia, começou a escrever, aí ele parou um pouco e falou: aquele que nunca pecou, ou que não tem pecados, atire a primeira pedra. E aí baixou a cabeça de novo e continuou a escrever na areia lá, passou um tempo ali, alguns minutos, nesse intervalo, foram saindo da plateia, aqueles escribas e fariseus, foram saindo, dos mais velhos para os mais novos, e saíram todos,
saíram todos, não sobrou nenhum, daqueles que queriam que Jesus mandasse apedrejá-la, para justamente culpá-lo, falar, esse não pode ser filho de Deus, mandou apedrejar. Então eles queriam uma fórmula mágica e Jesus deu: aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. E quando Jesus levantou a cabeça, não tinha mais nenhum dos escribas e fariseus. Aí ele perguntou para a mulher: mulher, aonde estão aqueles que te acusavam? Aí ela respondeu: se foram todos. Aí Jesus falou para ela: você também deve ir, mas não peques mais. E ela se foi. A nós, todo dia é dada essa oportunidade. Todo dia que a gente peca, que a gente erra, Jesus está presente e nos fala: vai e não peques mais. E nós temos consciência disso. E contra aquelas pessoas que estão próximas de nós, igual o irmão falou, né? Por que nós estamos com nossa esposa, nosso marido, nossos filhos? Ah, mas são pessoas muito difíceis, né? Estão aí falando, tem os dirigentes que falam, que dão essas palestras maravilhosas, né? Ninguém sabe da nossa vida dentro de nossa casa, ninguém sabe, né? O que se passa dentro de quatro paredes. Nós que temos conhecimento da doutrina, da ciência espírita, nós temos a fórmula, nós sabemos que merecemos passar por tudo isso que estamos passando. Quando eu iniciei na doutrina, depois de ler esse livro, o Matuto, né, da Zica Gasparetto, né, já li centenas de livros dela, a maioria deles, né, dos antigos todos, dos mais novos também, acho que já li quase todos ou todos, né. Logo no primeiro ano, quando eu li esse livro, uma colega de faculdade me indicou: ó, lê esse livro, que a gente batia muito papo ali na hora do recreio, ela era de uma turma, eu era de outra, né. E aí, como os pensamentos estavam mais ou menos afinados, um dia ela chegou com esse: lê esse livro, para depois a gente trocar umas ideias. Aí eu li esse livro. Aí passou um tempo ali, a gente conversa, pega outro livro e tal, depois li Laços Eternos, né, e mais alguns, né, e a vida foi andando. Aí naquele mesmo ano, foi quando o Divaldo Pereira Franco foi em Araguari. Ele vinha, né, todos os anos em Araguari e Uberlândia, primeiro Araguari, depois Uberlândia, né? E depois o tempo foi passando, agora ele só vem em Uberlândia, que é muito próximo, né, para não perder tanto tempo. Vem no Center Convention, vem no Sabiazinho, né? E dá palestras aqui todo ano. Está previsto esse ano? Divaldo vir aqui? Sabe se está previsto? Não sabendo ainda não, né? Mas ele está idoso, né? Está com mais de 90 anos, 92, né? Não sei se virá, mas isso não é problema. Então, quando ele foi em Araguari, ele contou uma história que fala de adultério, a história mais interessante que eu ouvi até hoje. Ele contou essa história em 1990. Foi a primeira palestra que eu assisti dele em Araguari. Assisti duas lá, depois mais duas aqui. Divaldo conta que no início da sua pregação como espírita, ele tinha um amigo, né, amigo íntimo ali, né, de trabalhos espíritas, né, um grande amigo, né, e era um amigo, um grande industrial, pessoa muito rica, né, financeiramente, materialmente e também espiritualmente, uma pessoa maravilhosa, né, aquela pessoa que tem tudo na vida material e aparentemente também tem tudo na vida espiritual. Essas pessoas realmente nós devemos, como se diz, tirar o chapéu para elas, né? Porque muita gente se perde na matéria, né? Depois que adquire um certo nível de vida material, esquece os amigos, esquece aonde nasceu, né? Hoje em dia não, hoje em dia está melhor. Muita gente faz questão de vir aonde foi, aonde nasceu, aonde foi criado, aonde teve sua infância, adolescência, né? A gente vê muita gente fazendo isso, inclusive fazendo trabalhos maravilhosos. Então, Divaldo tinha aquele amigo ali, aquele amigo que era um cara espetacular, contribuía muito para as obras da Casa do Caminho em Salvador, né? Na época nem existia ainda, existia lá só um centro, né? Onde Divaldo começou a sua caminhada, a sua peregrinação. E aquele companheiro, aquele industrial, né, muito rico, a esposa dele o traía, né? Tinha um relacionamento extraconjugal.
E aquilo chegou aos ouvidos de Divaldo. Chegou aos ouvidos de Divaldo uma vez, né? Aí chegou um outro irmão, outra vez, Divaldo, esse amigo seu, né, a esposa dele é assim assado, né, faz isso e tal, né? Um outro veio e falou, né? Aí Divaldo, né, um dia perguntou para um fulano, né, que era um irmão mais sensato, perguntou se ele sabia daquilo. Não, realmente é verdade, né? É verdade. E aí Divaldo ficou muito triste, e aquilo foi importunando Divaldo. Foi importunando Divaldo dia após dia. Sempre que ele encontrava com um amigo dele, ele olhava assim e falava: não, eu tenho que falar para ele isso, né? Prestem atenção nos ensinamentos dessa história, prestem atenção. E aquilo ali foi crescendo dentro de Divaldo. Divaldo era novo, né? Estava ali com seus 30 anos de vida, né? Hoje já está com 93, se eu não me engano. E aquilo ali estava importunando Divaldo. Divaldo já fazia palestras, trabalho espírita, um grande médium. E aquilo ali o importunava, né? Aquilo foi importunando, ele falou: eu tenho que falar com meu amigo. Eu tenho que falar com meu amigo essa situação. Não é possível que ele não saiba disso, ele tem que saber, né? E tomar uma atitude. E aquilo ali foi. E de vez em quando o Divaldo ensaiava para falar, né? Às vezes a oportunidade oportuna, só ele e o amigo dele, e Divaldo gaguejava e não saía. Divaldo foi cada vez mais se preocupando com aquilo. Tem que falar para ele, né, que a mulher dele o trai. Daí Divaldo, né, já tinha feito algumas viagens internacionais, estava com uma viagem marcada para a Europa, né? Ia fazer palestras na Europa. Aí Divaldo falou: eu não vou viajar para a Europa enquanto eu não falar para ele isso. Eu não vou viajar. Mas a viagem estava marcada, já estava marcada. Ele ensaiou uma vez, ensaiou outra, tal, e não saía nada, né? Quando ele não pensava nisso, ficava tranquilo ali com o amigo, falavam dos planos, né, da casa do caminho, e falavam da caminhada espírita de cada um, e fluía normalmente. Mas quando vinha aquela ideia na cabeça dele, da esposa, do amigo traindo, Divaldo se descontrolava, né? Aí o tempo foi passando e a viagem foi chegando, e passagem marcada, e já tudo certo, jogar de palestrar no exterior, e foi chegando, e Divaldo foi ficando importunado, né? Quase que de vez em quando provocava algum desequilíbrio nele. Foi. Quando estava na semana anterior dele viajar, eis que o amigo dele liga para ele: falou: Divaldo, dá uma passada lá em casa tal dia, como se hoje fosse terça, quinta-feira, né? Passa para jantar lá em casa, semana que vem você vai viajar, a gente vai ficar um tempo fora, né? Aí Divaldo: agora chegou a hora, até que enfim, acho que os espíritos me ajudaram, né? Mas foi o contrário, os espíritos ajudaram um amigo dele a chamar o Divaldo, né? Aí chamou Divaldo chegou lá na casa dele, né, alegre, né, falante, como ele é falante e tal, né? Família reunida, a esposa, os 2 filhos ali, né? E aquele jantar maravilhoso, né? Aquela mesa alta, cheia de comidas ali, né? O amigo dele comia pouco, tal, a esposa também, Divaldo também, apesar de muita comida, né? Mas geralmente é assim, quando a gente faz alguma coisa na casa da gente com amor, a gente tenta fazer o melhor possível, né? Para amigos, né? Parentes, né? Quando realmente o tratamos bem, né? Alguns não fazem nem questão, né? Nem oferecem nem água, né? Uma coisa errada. Mas vamos lá. Aí ocorreu o jantar ali, beleza, né? E o Divaldo, à medida que o tempo foi passando, né? Deu 9 horas da noite, 10, né? E aí, Divaldo, tranquilo, né? Aí vem a sobremesa, tal. Aí o Divaldo ali, comeu pouco, né? E suando de vez em quando, pegava o lenço lá e passava no rosto, né? E o tempo ia passando e deu 10 horas, né? E o Divaldo ali na mesa, tal. Aí, daqui a pouco o amigo fala: Divaldo, vamos lá para o escritório lá, para a gente bater um papo mais tranquilo. Aí o Divaldo relaxou: agora eu falo no escritório, agora vai dar certo. E chegou lá no escritório, tal, o amigo pede um cafezinho, vem lá a empregada traz um cafezinho, né? E Divaldo entrou no escritório, né, com aquela ideia, mas logo ficou mudo, né? O amigo dele lá tranquilo, relaxado, tal, né? E o Divaldo começou a suar de novo, o tempo foi passando, 10h30 da noite, eu tenho que ir embora, e amanhã eu tenho compromisso, o tempo foi passando, né? Daqui a pouco o amigo dele fala: Divaldo,
Você tem uma coisa para me falar, não tem? Aí o Divaldo, tem sim. Pois não, Divaldo, pode falar. E ele, Divaldo, pois é, né? Pois é. Aí o amigo dele, Divaldo, você quer falar sobre minha esposa, né? Ó, Divaldo. Aí o amigo dele, pois é, Divaldo, eu sei tudo que você vai falar e mais algumas coisas. Aí o Divaldo ficou sem chão. Ele sabe tudo. Aí os pensamentos ali aceleram e não tem equilíbrio, e Divaldo ficou branco, né? Eu sei tudo que você vai falar e mais alguma coisa. Aí ele começou a falar, pois é, Divaldo, eu antes, né, de casar com minha esposa, lá no namoro, lá atrás, né? Isso há 25 anos atrás, eu já sabia com quem eu estava casando. E como você sabe, né, Divaldo, o nosso casamento ocorre no plano espiritual, bem antes da gente nascer, já é combinado quem vai ser a esposa, quem vai ser o marido, quem serão os filhos, todo mundo concorda, né? Todo mundo concorda e dá a sua palavra e dá a sua assinatura no livro da vida, e aí reencarna. Então, não tem nada errado, Divaldo, né? E lá na nossa adolescência, quando eu a conheci, eu já sabia, né? Vi ela pela primeira vez, né? Falei, essa é a princesa, será minha esposa, e ali os pensamentos vieram, né? E começamos a namorar, tal. E na época de namoro, né? Ela já tinha tido uns namoricos, né, por fora, né? E eu já sabia disso, Divaldo. Eu sabia. E o tempo foi passando. Aí veio noivado, né? E as promessas, né, de noivado e tal. Eu já tinha uma empresa. O tempo foi passando. Aí nos casamos, né? Logo depois de 2 anos aí veio o primeiro filho, depois veio o segundo filho, né? E nesse período, né, dos filhos ali, ela não teve problema nenhum, né, fora do relacionamento. É evolução espiritual, né, Divaldo? A vida que a gente vai evoluindo, né, vem família, vem filhos, né, as pessoas vão melhorando, né? E aí a gente vai, né, a sexualidade, né, Divaldo, é muito forte. Não tem como a gente segurar a sexualidade quando a pessoa ainda não curou mazelas de outra vida. A pessoa que sente muito prazer em determinada coisa, no sexo, na bebida e em outros pecados capitais, na maledicência, na gula, né, em prazeres mil, não é numa vida que a pessoa vai se livrar disso. Certo, Divaldo? Certo, né? Divaldo ali concordando e tendo uma aula daquele que ele achou que ia dar uma aula, né? Divaldo, o tempo foi passando, né? E ela teve um caso lá, tal, assim, né? A gente percebe, né? Não só a mulher percebe tudo, né? Mas o homem também percebe tudo. Só que a mulher percebe mais, né? E os maridos aí, as mulheres percebem mais do que nós. Porque a mulher vai nos detalhes, ela sabe de mais coisas, né? Precisa ter algo grave para a mulher perceber que as coisas ali não estão andando direito, né? Aí ele foi falando, Divaldo, e com o tempo ela foi melhorando. Eu via a luta interna da minha esposa contra aquilo, e eu tratando ela sempre da melhor maneira possível. As férias, as viagens, os filhos crescendo, né? O primeiro colégio, a faculdade e tal, e o tempo foi passando, né? E o amor que nós doamos para o mundo não é só para a família, é para todo mundo. E ela, né, no seu trabalho de caridade no centro, né, trabalhando com as crianças, com as obras de caridade, com as cestas, com o crochê, ajudando, eu via nitidamente que ela estava melhorando. Assim como você também deve ter visto, né, Divaldo? Realmente ela melhorou muito desse tempo, tal, né? E o Divaldo ali teve uma lição de vida que ele nunca imaginava na vida. O Divaldo contou essa história real, né? E aí depois, Divaldo relaxou, né? Rejuvenesceu depois daquela conversa, e a conversa terminou. Pois é, Divaldo, eu espero que você viaje agora, que eu acho que você estava com problema para viajar, né? Viaje bem, né? E provavelmente, né, a vida
nos oferta cada vez dias melhores. Hoje a minha esposa, provavelmente, né, já estamos aí entrando na terceira idade, né? Sempre ela foi uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Os problemas que nós temos, Divaldo, os problemas pessoais que nós temos, os erros pessoais que nós cometemos, o problema é de quem? É meu ou do companheiro ou da companheira? Os problemas são individuais, né, Divaldo? As nossas mazelas são individuais. Não é o parceiro, a parceira que vai corrigir as nossas mazelas. A questão da infidelidade, a questão de erros, né, que nós cometemos, eles não começaram ontem. Quando se começa uma separação de um casal, né, um divórcio, uma briga, uma separação, muitas das vezes o casal ele não pensa nos filhos, não pensa nos amigos, pensa somente nele. O ser humano é egoísta. O ser humano é egoísta. Quando a pessoa faz algo errado, ela está pensando só nela ou no seu orgulho. Está aqui no Evangelho N vezes. O que é N vezes, né? Número incontável de vezes. Os maiores erros do ser humano são cometidos ou através do egoísmo ou através do orgulho. É as duas chagas que nós temos que combater o tempo todo. Orgulho e egoísmo, o tempo todo. E o amigo do Divaldo foi falando e mostrou uma outra face do que é o amor, do que é suportar certas coisas que às vezes, para quem tem conhecimento da doutrina, para quem tem conhecimento da vida, tem certas coisas que para um é uma coisa absurda e para o outro é uma coisa tranquila. A pessoa, como Jesus falava, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, o que é isso? Jesus não sentia a pressão do mundo, não sentia a pressão de nada, porque ele não tinha dívidas, e ele sabia tudo que estava à sua volta, e o meu fardo é leve, não carregava pecados, porque já evoluiu, já passou por tudo que nós passamos. Nós estamos nesse caminho, e à medida que a gente evolui, tem conhecimento, o nosso fardo vai ficando mais leve, o nosso jugo vai ficando mais suave, porque a gente tem conhecimento das coisas. Para nós que somos espíritas, ou estamos no caminho de ser espíritas, ou achamos que somos espíritas, né? Para aqueles que estão aqui, isso são informações privilegiadas. Como que nós devemos agir frente às grandes adversidades, com serenidade, com sabedoria. Os mansos herdarão a terra. Os mansos, quem são os mansos? Os calmos, os tranquilos, aqueles que têm conhecimento. Não está escrito, os estressados herdarão a terra, os nervosos herdarão a terra. São aqueles que já adquiriram conhecimento. E como que a gente evolui espiritualmente? Nós viemos no mundo para evoluir espiritualmente. Ah, mas não é materialmente? Não, é espiritualmente. Se a gente não evolui pelo amor, a gente evolui pela dor. Nós temos esse caminho para evoluir. E como que a gente evolui espiritualmente? Estudando, trabalhando e praticando a caridade, praticando o amor. Essas três coisas apenas. Estudando, trabalhando, estudando o quê? A doutrina, estudando o nosso trabalho, faculdade, tudo é estudo. Adquirindo conhecimento. Trabalho, que trabalho? Na casa espírita? Não. Aqui, grande parte trabalha, né? Não tem condição de trabalhar aqui no dia a dia, mas tem os trabalhos voluntários. Dia de sábado, dia de domingo, férias, eu vou ajudar no dia de sábado, 1 hora. Trabalho voluntário. Trabalhar para aqueles que necessitam. E através do amor e caridade. Eu tenho problema grave em casa. Minha esposa
meu marido é ignorante, né? É burro, é não sei o quê. Se você se acha algo melhor, é você que tem que cuidar melhor. Se você tem um ser que você acha que é inferior a você, e você se casou com ele, esse contrato foi feito no plano espiritual. Não foi no plano físico, foi no plano espiritual. E se você se acha melhor, encontra a resposta nas Escrituras. Jesus falando, devemos tratar dos doentes. Os sãos não precisam de tratamento, devemos tratar dos doentes. E quem que são os doentes? Os problemáticos, os nervosos, os preguiçosos, os mulherengos, os viciados, os estressados, os que não têm paciência. Aqui neste momento, todos nós temos os atributos totalmente o contrário de tudo que eu falei. O problema é quando a gente sai daqui e se encontra com a realidade. Em casa, no trabalho, né? Aí a gente esquece de quase tudo. Lembremos do amigo do Divaldo, né? Essa história maravilhosa que Divaldo contou, nós podemos colocar no nosso dia a dia, em toda e qualquer situação. Em toda e qualquer situação. No trabalho, na vida familiar, me casei ainda, estou escolhendo ainda, estou namorando. Conheça bem a pessoa, escolha o seu companheiro e a sua companheira pelos atributos espirituais dela, pela pessoa que ela é, e não pela conta financeira. A conta financeira pode acabar de um dia para o outro. Agora, as qualidades morais estão para sempre. Escolha um companheiro, uma companheira que se comunique bem, que você se sinta bem. Provavelmente a aura dessa pessoa, né, é uma aura atrativa em que você se sente bem. Ah, mas eu já escolhi no passado. Então, você merecia passar por isso. Lembre-se da próxima vida. Estamos no caminho, né, da próxima vida. De vez em quando a minha esposa pergunta, será que na vida nós voltaremos juntos? Eu falei, o futuro não nos pertence, né? Deixa a próxima vida. Meus irmãos, na próxima vida, às vezes você não tenha contato com ninguém que está próximo de você. Porque todos nós somos irmãos. Geralmente a família reencarna junto ali, próximo, porque o grupo é parecido espiritualmente falando. E tem que pagar as dívidas juntos, né? As famílias são muito parecidas em todos os seus aspectos, positivos e negativos, pode observar. As famílias são muito parecidas. Mas eu acho que eu sou melhor. Então, faça por onde, trate melhor, ajude mais, perdoe mais, principalmente nas situações difíceis. Tenha serenidade, orai e vigiai sempre. Entrou num ambiente pesado, ruim, sai dele, ou entra ali em oração. Eu tenho que ficar aqui um pouco, ir buscar meu filho, que está ali no meio dos drogados. Vai entrar lá, você está protegido. Vai lá, busca seu filho, resgata ele, leva para casa. Mas eu já tentei demais, eu vou desacursoar, eu vou largar ele. No plano espiritual, a gente pediu para vir junto, para ajudar aqueles doentes que estão à nossa volta. Pode ser filho, pode ser marido, pode ser esposa, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser cunhado, pode ser sogra. Nós viemos para ajudar. E tudo aquilo que a gente faz em benefício do próximo, principalmente os doentes, espiritualmente falando, são créditos que a gente vai receber de lá, e cada dívida que a gente paga tem um Vzinho lá, que é acreditado no nosso livro, e a gente não precisa mais passar por isso. Não tenham dúvida disso. Mas devemos vencer a tudo isso com leveza, com sabedoria, sem sofrimento. Aí a pessoa não entra em depressão, não tem doença grave, vai aprender a trabalhar a sua disciplina, vai vencer
os seus pecados capitais, dos prazeres, dos vícios, da gula, do sexo. Tudo isso é importante, mas tudo tem medida na vida. A vida é assim, tudo na vida pode ser remédio ou veneno, depende da dosagem que a gente dá. Excesso é problema, pouco demais é problema, tudo tem equilíbrio. Assim é a balança da justiça, a deusa da justiça, que uma venda nos olhos e uma balança na mão, ela não olha para qual lado que está pendendo. Assim devemos ser nós. Quando tivermos problemas, ao pé da cama, ajoelhe à noite, pede orientação sobre aquilo, dia após dia, até vencer, mas com serenidade. Busca conhecimento, busca orientação naqueles que estão à sua volta, busca orientação naqueles que são mais sábios, e com certeza a gente vai sofrer muito menos e superar tudo aquilo que a gente veio para superar na vida. E o dia que a gente chegar de lá, a gente vai olhar para trás e não vai se arrepender de nada. E aqueles que fazem tudo olhando o lado do prazer, da vida material, quando chegam de lá, se eu soubesse. É o que mais se fala, se eu soubesse que era para mim ter vir ajudado a minha esposa, ou meu marido, ou meu filho, que foi aquele que eu desisti no meio do caminho. E às vezes vai ter que renascer de novo, junto, às vezes mais próximo ainda, para ver se paga essas últimas vidas. Que Deus nos ajude e nos abençoe, nos dê um ano maravilhoso de 2024, que a gente adquira mais conhecimento e que a gente possa progredir cada dia mais espiritualmente, que a vida material vem junto. Mais será dado àqueles que têm mais condições de usar tanto a vida espiritual quanto a vida material. Que Deus olhe por todos nós, os nossos familiares, hoje e sempre. Vamos lá então, vamos fechar nossos olhos, fazer um contato com a espiritualidade. Sempre devemos orar de olhos fechados, é claro, exceto quando estamos andando na rua, ou tem buraco à frente, aí podemos orar de olhos abertos, de preferência à noite, ao pé da cama. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Obrigado pela família, pela esposa, pelo marido, pelos filhos, por todos aqueles que estão à nossa volta, que possamos ser luz na nossa casa, e realmente somos, mas que possamos tratar com mais amor, mais compaixão, mais carinho. O próximo, amar o próximo, começa dentro de casa. Não é amar aquele que está na rua, patrão, colegas de trabalho, esse também é o nosso próximo, mas a nível médio. O próximo, aquele que nós temos dívidas do passado, estão dentro de nossa casa. Que tenhamos mais paciência, mais serenidade, que possamos olhar para eles com outros olhos. Raciocine que tem alguns que estão doentes nesse momento, e depende da nossa atitude como cristão, melhorar, sarar aquele que está ao nosso lado. Não adianta ser espírita, católico, evangélico, decorar a Bíblia, se sair da igreja, da casa espírita e mal se lembrar daquilo que foi dito. Mãos que ajudam são mais sagradas do que lábios que só oram. Mãos que ajudam são mais sagradas que lábios que só oram. Não esqueçam disso. Que Deus está sempre conosco, Jesus está sempre conosco através dos espíritos amigos, do nosso espírito protetor. Agradeço a Deus pela proteção. Tudo que viemos fazer, nós temos condição de cumprir a nossa missão. Que sejamos mais alegres, que vamos abrir as portas de nossa casa, as janelas, colocar mais flor, tratar a nossa esposa, o nosso próximo com mais carinho, fazer coisas que nós há muito tempo não fazíamos. Aquelas coisas do início do relacionamento,
um passeio, uma viagem, tratar de ver o amor novamente, mesmo se o relacionamento estiver desgastado, porque o amor, ele existe, e se tem um relacionamento desgastado, é porque não havia amor lá atrás, mas nós podemos construí-lo todos os dias de nossa vida. Obrigado ao Pai por tudo, por este dia maravilhoso, que tenhamos uma semana, um mês maravilhoso, o mês de fevereiro, o último dia de janeiro, um ano maravilhoso, que possamos trabalhar em benefício do próximo, pois o maior beneficiado seremos nós. Que Deus nos ajude e nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.